Joey, Diga. pensando nisso, tudo que temos ou viremos a ser, dependemos dele. E é sempre o favor de Deus, a misericórdia, o amor, a paixão dele por nós que abre as portas. Sem dúvida. Eu quero ler um texto de João, capítulo 5. Abre a sua Bíblia de papel ou eletrônica em João, capítulo 5. Diz assim as Escrituras, do versículo 1 ao 9. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse, até coronavírus. Com certeza. Um dos que estavam ali era paralítico. Note só, fazia 38 anos. Ele não tinha 38 anos. Fazia 38 anos que estava paralítico. A Bíblia não diz como ele se tornou paralítico, se foi doença, se foi acidente e nem quando. Com 1 ano de idade, 10 anos de idade, não diz. Só sabemos que ele está doente de paralisia por 38 anos. Quando, aí falando de Jesus, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado, durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Ore comigo mais uma vez. Espírito Santo, essa é a sua palavra. Ajuda-nos a entender quais são os segredos que nos libertarão da escravidão, seja ela qual for, de qual tipo for, podemos dela ficarmos livres. Nos abençoa com o entendimento da sua palavra nessa hora. É a nossa oração no nome bendito e forte de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, você entendeu a história? Lá em Jerusalém, bem perto, próximo do templo, havia um tanque. Nós chamamos tanque e imaginamos o nosso tanque de lavar roupa, mas eram grandes piscinas, 5 ou 6 grandes piscinas em degrau, que aproveitava a água que vinha por aquedutos que eles tinham. E esses tanques estavam bem grudados ao templo. Eles eram um anexo do templo judeu. E o que acontecia nesse tanque? O pessoal que vinha de longe trazer animais para o sacrifício no templo passava por ali para lavar os animais e deixá-los limpos e em perfeito estado, porque senão não seriam aceitos pelo sacerdote para a adoração lá no templo, para os sacrifícios, entre outras funções deste lugar. E acreditava-se que de vez em quando, sabe lá quantas vezes por mês ou por ano, um anjo, de forma invisível, aparentemente, se é visível não é aparentemente, né? Supostamente. Um anjo invisível, supostamente, agitaria aquelas águas, fazia com que aquelas piscinas se tornassem grandes jacuzzis. E o primeiro, ou a primeira pessoa que saltasse nas águas agitadas seria curado imediatamente de qualquer enfermidade que tivesse. A gente brincou sobre o corona, mas a gente podia dar uma pesquisada lá em Jerusalém. Já há muitos anos se encontraram as ruínas do tanque de Betesda. Eu já estive lá uma vez.
Mas sem água, quem sabe se a gente encher de água e tomar, fica curado. Olha, Tô brincando, gente, não venta não. E então, bom, é menos pior do que certos líderes políticos que mandam tomar desinfetante, né? meu Deus. Então, aquele tanque estava lá e diz a Bíblia Sagrada que havia uma multidão. Essa multidão era composta, muita gente estava ali, paralíticos. Olha, a lista é exatamente essa. Grande número de pessoas doentes, de qualquer tipo de doença, inválidas, a doença invalida, impossibilita a sua caminhada. Tem mais, diz aqui que também haviam cegos. E olha que interessante, mancos e paralíticos. Parece que a Bíblia fez uma diferença entre o inválido, o cego, o manco e o paralítico. Mas, de maneira geral, eu acho que o versículo quer dizer toda sorte de doenças estavam ali representadas naquelas pessoas que estavam em busca ardentemente da sua própria cura. Doenças limitadoras, né? Paralisantes. Todas elas estavam invalidando as pessoas, estavam tornando-as inválidas para a vida, para o trabalho, para a normalidade. E eram pessoas que estavam naquele lugar porque criam num milagre naquele lugar. E o lugar tem um nome pitoresco, chama-se Betesda, que em aramaico quer dizer Casa da Misericórdia. E é interessante que nesse momento ninguém tem misericórdia de ninguém nesse lugar. É aquele velho ditado, cada um por si, Deus por todos. É mais ou menos como dizer, eu vou resolver o meu, você que se lasque. Você que se vire para resolver o seu, porque eu vou resolver o meu. É mais ou menos como acontece nas igrejas hoje. Uma grande parte das pessoas vão às igrejas para buscar algo para si, sem saber quem está do lado e nem querer saber quem está do lado. E a gente pergunta para os outros, tudo bem? Torcendo para que a outra pessoa fale tudo bem. Porque se ela falar tô mal, me enrosquei, vou ter que ajudar, então nem pergunto. Exatamente. Né? Já pergunta com aquele tom de tudo bem, né? E é interessante que aí Jesus vê naquela multidão, naquela quantidade enorme de pessoas, Jesus vê esse rapaz, esse moço, esse homem, se dirige a ele. O texto é interessante, fica quase irônico o texto, porque diz assim, e Jesus ficou sabendo, como se Jesus tivesse perguntado, e aquele ali, hein? Quanto tempo ele está assim? E alguém disse, 38 anos. Parece que Jesus não sabia, lógico que ele sabia. E ele vai e se dirige a esse paralítico e diz assim, ei, você quer ser curado? As chamadas perguntas óbvias de Jesus, né? Sim. Que nem sempre a resposta é tão óbvia, porque tem gente que está se sentindo ou de fato está invalidado por qualquer razão, seja uma invalidez física ou emocional, e parece que quer ficar aí. Porque quando eu continuo doente, continuo paralisado, continuo inválido, eu fico dependendo da misericórdia, na casa de misericórdia, dos outros. Exato. Os outros que façam por mim o que eu deveria fazer, porque eu não posso fazer, uma vez que estou invalidado. E a pergunta de Jesus, você quer ser curado? A resposta dele é muito interessante. A resposta dele é meio que sim, meio culpando os outros. Ele diz assim, cada vez que o anjo agita as águas, e parece que andava agitando, eu tento ir, mas quando eu estou me esforçando para ir, alguém já pulou primeiro. Então esse menino está correndo a São Silvestre da vida dele, está correndo a maratona de Nova York todos os anos e nunca chegou em primeiro lugar. Por 38 anos ele não chega em primeiro lugar, talvez em segundo, talvez em terceiro, talvez em último, mas nunca chegou em primeiro lugar. Mas volta e volta e volta e volta na tentativa. Então, primeiro. Segundo, ele fala, não tem quem me ajude. É como se ele estivesse dizendo para Jesus, aqui na casa de misericórdia, só tem nome, tá? De casa de misericórdia, porque é uma casa de egoístas. Às vezes alguma ovelha fala uma coisa parecida comigo. Pastor, eu fui na sua igreja e ninguém nem tchum pra mim. Né? E me culpa disso. Eu devo ser culpado disso. Às vezes só.
E é interessante, mesmo assim Jesus entendeu que ele desejava ser curado e deu uma ordem para ele, em duas partes. Ele diz: seja curado, levante, toma tua maca e vá embora. E ele obedece a Jesus porque ele recebe a cura. O instrumento que lhe servia para pedir esmolas, a sua maca, agora ele põe debaixo do braço, leva para casa e vai viver uma vida não mais inválida, mas válida, uma vida saudável, e vai poder então ser um ser normal, vamos assim dizer. Muito bem. Nessa história, Joey, eu aprendo alguns segredos. Isto não é uma receita, não é uma lei que diz se você obedece 1, 2, 3, pumba, alcançou. Mas se existe uma possibilidade de ganharmos um milagre, aqui nessa história eu encontro 4 segredos bem simples que nos possibilitarão com muito mais chance de ganhar um milagre. Primeiro, quer ganhar um milagre, quer alcançar a realização do seu sonho, quer sair dessa invalidez, porque às vezes nós nos sentimos assim, não é? Incapazes, parece que as nossas pernas estão acorrentadas, os nossos braços atados, a gente tenta avançar, a vida não vai, a coisa não anda, o projeto desanda, o sonho vira pesadelo, e quando olhamos do lado, não tem quem nos ajuda, cada um correndo atrás de si mesmo. Não é exatamente isso que nós estamos vivendo agora, nessa pandemia, todo mundo isolado, até sem poder ajudar muito um ao outro. E cada um tentando resolver a própria vida, no máximo da sua própria família. E é um momento em que a gente nem critica muito isso, porque todo mundo está, como diz o outro, no mesmo barco, ou na mesma tempestade, ou no mesmo deserto. Mas muitas vezes há pessoas que se sentem incapacitadas por si mesmas de avançar com a sua vida, e quando olham dos lados, não há quem ajude. Então, este menino estava nessa situação e ele alcançou um milagre. Primeiro segredo, se desejamos alcançar um milagre, é: esteja no lugar certo. Esteja no lugar certo. E por lugar, eu não estou falando de geografia, mas eu estou falando de estado de alma. O lugar certo é o lugar da adoração. Betesda é anexo ao templo, prepara as pessoas e os animais para a adoração. Então eu posso chamar Betesda de o lugar de adoração. O lugar onde você vai conquistar milagres é o lugar da adoração. Joey, a gente viu em vários sermões aqui o profeta dizendo: vocês querem solução? Me dá um arpista e cantem. Exatamente. E no ambiente do louvor o Senhor falava. O outro diz: Senhor, nossos olhos estão fixos em Ti. O que a gente faz? Pega o exército e manda cantar um louvor. E no ambiente da adoração, Deus se revelava ou realizava um milagre. Por isso nós cantamos no culto, não é porque é moda, é porque nós cremos que Deus se agrada do louvor e que Deus gosta. Quando nós o louvamos, Ele está presente. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores de seu povo. E então, quer ganhar um milagre? Esteja no ambiente da adoração. Não sai de lá, mesmo que está doendo, mesmo que está difícil, mesmo que pareça impossível. Aliás, eu gosto muito do ditado mineiro e do ditado chinês. Chinês ninguém está gostando muito ultimamente, mas tem um ditado chinês que diz assim: o problema tem solução, para que se preocupar? O problema não tem solução, para que se preocupar? Se o problema tem ou não tem solução, a preocupação não deve ser sua, deve ser do Senhor. Então adore-o, deixa com Ele sabe. E o ditado mineiro é melhor ainda: um problema não tem solução, solucionado está. Mas não apenas aceite que a sua paralisia é para sempre, busque o milagre de Deus que te liberará a botar a sua vida para frente, como diz os hispanos, hacia adelante, no ambiente da adoração. E adoração não é só com
violão, instrumentos musicais, é o coração que diz coisas maravilhosas para o Senhor, que o contempla, às vezes no silêncio. Não importa a maneira como você o adore, mas adore na sua beleza. Ontem de tarde eu vi o céu tão vermelho, tão maravilhoso, eu enchi o meu telefone de fotografias e coloquei no meu Instagram. Os céus proclamam a glória de Deus. Isso é um jeito de adorar, porque é no ambiente da adoração onde Deus manifestará o poder dele. Primeiro segredo. Segundo segredo, vença os obstáculos internos da sua vida, do seu coração, da sua mente. Esse menino está há 38 anos, menino porque eu tenho 64 com 38. Esse menino está há 38 anos no ambiente da adoração. Ele não faltou nenhum dia, ele está lá. O que eu quero dizer para você é que quando passa muito tempo sem a coisa ganhar solução definitiva, como agora que estamos vivendo nessa pandemia estranhosa, e a solução não aparece, uma solução definitiva, radical, que nos liberte de tudo isso, as pessoas vão cansando, as pessoas vão se amargurando, as pessoas vão brigando, vão não se suportando, vão tirando tudo que é ruim de dentro de si e elas tendem a desistir. Primeiro obstáculo interno chama-se desânimo. Eu li uma historinha uma vez que Satanás colocou todas as armas dele numa exposição à venda. Todas as armas dele. Tinha lá arma tal, B, C, F, G, com preço para você comprar. E uma numa redoma de vidro à prova de balas, escrito só para exposição, não está à venda. E todo mundo queria aquela. E ele disse, essa eu não vendo de jeito nenhum. Sabe qual era a arma? Desânimo. Uau. Desânimo. Desânimo é uma coisa complicada. Desânimo é aquilo que a gente sente quando a depressão nos pegou ou nos conduz a um estado de depressão. A gente não quer mais se alimentar, a gente não quer mais andar, a gente não quer mais olhar, não quer mais nada, porque a gente se sente o umbigo do planeta. Só eu que estou sofrendo, então eu desisto. Não desiste. O primeiro grande obstáculo é o tempo tão longo para ganhar. O segundo, o seu desânimo. Terceiro, a dúvida. O desânimo conduz à dúvida. Será mesmo? Será que? Será que? Será que é possível? Vença os obstáculos internos. Segundo segredo. Terceiro segredo, Joy, é talvez o mais difícil. Vencer os obstáculos externos. A gente não tem controle sobre eles. Não, mas precisamos vencê-los. Por exemplo, aquela mulher com fluxo de sangue, ela era proibida de estar no meio das pessoas, segundo a lei e a cultura da sua época. Mas ela decide avançar no meio da multidão até conseguir tocar em Jesus. Aquele cego está gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os próprios discípulos, ei, cala a boca, rapaz, está atrapalhando o mestre aí. Né? Mas ele não quis saber, continuou gritando. Jesus fala, o que é que aconteceu, meu filho? Esse sujeito aqui tinha obstáculos externos importantes, mas o mais importante deles era a multidão de pessoas que acreditavam no milagre. Às vezes, e eu quero deixar isso muito claro para você, às vezes nos lugares geograficamente falando conhecidos como igrejas, às vezes, muitas vezes, exatamente esse será o lugar onde você vai encontrar desânimo. É alguém que não sorriu para você, é alguém que não te recebeu com dignidade quando você chegou, é alguém que não lhe ofereceu um assento, é o pastor que foi rude na maneira de pregar ou falar. Você pode encontrar muitos obstáculos na multidão dos que creem. Agora, não desanima. É seu momento de estar na presença de Deus, como diz o americano, doesn't matter quem está do seu lado nesse momento. Sim. E pastor, você fala quando a solução talvez do desânimo, aquilo que Deus disse tantas vezes na Bíblia, esforça-te e tem de bom ânimo. Eu entendo que o esforçar
Como outro dia Moisés conversava comigo, enquanto a gente trocava uma ideia, ele dizia que o esforçar é a nossa parte. E é quando a gente vai atrás e dobra a manga e corre atrás do sustento e faz a nossa parte, acorda mais cedo, vai dormir mais tarde e presta atenção e assiste e vai e aquilo não acontece. Já o tem de bom ânimo é quando Deus vem e liga você nele através da adoração, através do tempo a sós com ele, e ele dá esse ânimo, algo que vem do céu, como a alegria que vem do céu, aquilo que empodera ele para continuar a caminhada. É o tem de bom ânimo. É uma energia divina. Divina. Uma vez eu saí de um apartamento com minha esposa, onde nós fomos orar, e no hall do elevador, do outro lado, sai uma senhora e uma jovem do outro lado, que depois eu descobri, aquela jovem era uma desembargadora da cidade. Uau. E a vizinha de frente, então logo apresenta Lúcia e eu para ele, só esse aqui é o pastor da minha igreja, ele veio orar na minha casa. Aí nós entramos no elevador, a moça virou para mim e disse assim, quanto o senhor cobra para energizar a casa? Eu falei, nada, a hora que você quiser, me chama que eu venho energizar todos os cômodos da sua casa. Então nós precisamos dessa energia divina que nasce no relacionamento com o Senhor, né? Na adoração. E embora você tenha tocado no obstáculo interno, esse também é primo do obstáculo externo. Exato. Porque o esforço quer dizer me esforçar por causa de coisas externas também que estão diante de mim e que às vezes são obstáculos à minha conquista. Em outras palavras, quem tem foco passa por cima daquilo que o desanima. Foco. Lembra aquela historinha que se conta de um concurso na selva? Os bichos fizeram um concurso, tinha que subir num pau e lá em cima tinha um prêmio maravilhoso. Mas o pau era escorregadio demais e todos os bichos tentavam quantas vezes quisessem e depois iam desistindo. Aí foi um macaquinho. Pô, macaco, mas ele ia, escorregava. Dezenas de vezes escorregava. E a galera dizendo, desiste, ninguém consegue, é impossível, sai daí, desiste. E o macaquinho tentava, não dava bola pra galera, ele tentava. Até que finalmente ele subiu e conseguiu pegar o prêmio. Quando ele desceu de lá todo feliz, a repórter da selva, era uma hipopótama, ela foi entrevistar o macaquinho e falou assim, ei, me fala, como é que você conseguiu? Você teve tantas tentativas, por que você não desistiu? Fez 10 perguntas ao mesmo tempo e a galera estava dizendo, desiste, a torcida era contra, mas você não ligou, você ficou e você foi e você conseguiu, como é que é isso? E ele ficava olhando para a repórter e não respondia nada. Até que finalmente chegou um macaquinho que tocou no ombro da repórter e disse assim, olha, ele é surdo. Boa. Esse era o segredo. Ele se tornou surdo aos demais nessa hora e focou no que ele queria, mesmo levando tanto tempo para acontecer. Então, primeiro segredo, adoração. Segundo, vence os obstáculos internos. Terceiro, vence os obstáculos externos. A palavra breakthrough em inglês, uma vez eu ouvi que breakthrough é você break so you can go through. Yeah. Você quebra para você passar. Excelente. Breakthrough. Romper. E muitas vezes esse breakthrough é alguma coisa que dependerá só de mim. Exato. Porque ao contrário está tudo me impedindo de. Eu lembro uma vez do Ayrton Senna, um dos amigos dele, eu não lembro quem foi, teve um acidente no treino. E estava no hospital do próprio autódromo para ser levado de helicóptero. E ninguém podia entrar. O Ayrton Senna falou, não, eu quero ver. Ele falou, não. Aí ele pulou o muro contra tudo e todos e foi correndo para dentro do hospital. Breakthrough. Há uns anos atrás eu estava pregando em Belo Horizonte. Muitos anos atrás. Eu posso dizer com certeza 30 anos atrás, porque... talvez mais. Porque minha filha era pequenininha, hoje ela é uma senhora casada. Se ela ouvir falar que ela é uma senhora, ela vai me bater. Enquanto eu estava conversando com o pastor, ela e os 2 filhinhos do pastor tentaram subir uma escada que era de ferro grudada na parede, que dava acesso ao teto da igreja. Bom. E ela despencou lá de cima e caiu
e ficou desmaiada com o rosto ensanguentado. Uau. Eu peguei no colo, chacoalhei tudo que não podia fazer para ver se ela acordava, ela acordou, nos enfiamos no carro e naquela época havia uma greve instaurada por um certo partido político e os hospitais estavam em greve. Só tinha um pronto-socorro na cidade aberta, fila no pronto-socorro. E eu cheguei com a minha filha nos braços, ensanguentada, e o sujeito falou assim, pode pegar a fila. Eu falei, não dá, ela caiu, não sei como ela tá. Eu falei, não, todo mundo aqui tá ruim, meu filho, vai pegar a fila, o guardinha me disse. Eu falei, tá bom, um momentinho. Quando ele disfarçou, eu avancei para dentro do hospital, chutei a porta e comecei a gritar, socorro, socorro! Aí veio polícia, veio médico, entendendo? Levaram Camila lá para dentro, ela foi atendida. Talvez você diga assim para mim, Nassif, você não teve fé naquela hora. Não sei, pode ser que não, mas eu tinha uma coisa, compaixão por minha filha. E aquilo me fez Breakthrough. quebrar para atravessar o que fosse necessário. Uau. Dizem que quando a dor de ficar é maior do que a dor de ir, nós ficamos. Quando a dor de ir é maior do que a dor de ficar, nós vamos. Ou seja, é aquele momento em que algo está apertando tanto o nosso coração, naquela hora você não tinha intenção nenhuma de ir ao hospital. Então você estava onde você estava. Mas quando a dor de ficar, porque sua filha estava ensanguentada, foi maior, então Aí você foi. vai, lógico. Ou seja, é aquele momento em que a crise tem um propósito. Porque isso está fazendo... Posso te falar, pastor, por mim, que a crise está mexendo com áreas da minha vida que não doía. Então, eu estava ficando. Ou seja, agora que a crise veio e apertou, eu estou me movendo. Porque aquilo é pior ficar do que ir. Aí você vê a pergunta de Jesus, queres ser curado? Isso. Porque pode ser que a dor de ser paralítico é uma dor menor do que a dor de não ser paralítico. Exato. Porque a dor de ser paralítico implicará em ganhar esmolas dos outros. E a dor de não ser paralítico implicará em correr atrás do pão de cada dia. Exatamente. Né? Quarto segredo desse menino. Primeiro, ambiente da adoração. Segundo, vencer obstáculos internos. Terceiro, vencer os obstáculos externos. E quarto, muito importante, obediência ao mandamento de Cristo para você. Interessante que os milagres de Deus acontecem mesmo quando eu, cheio de dúvidas, obedeço, por confiar nele. Eu confio nele mesmo que eu duvido das minhas circunstâncias, mesmo que eu duvido da minha vida. Diante dessas circunstâncias, eu dou um passo de fé na direção daquilo que ele pediu para que eu fizesse. Seja lá o que Deus está pedindo para você fazer, faça, pois pode ser que no final da sua obediência tenha um milagre. Ainda que com dúvida, né? Ainda que com dúvida. Faça. É lógico, lógico. Você tem que obedecer. A obediência é muito importante. Eu vejo várias histórias na Bíblia, Deus dizendo, faz isso, um milagre acontecer, faz isso, aquilo que ele predisse aconteceu. Sempre é no ambiente da obediência. Então, se nós pudéssemos resumir isso, nós estamos vivendo em dias que nos paralisaram. Nós estamos vivendo em dias em que a nossa vida está como que inválida para muitas coisas. Nós estamos vivendo dias em que pessoas estão dizendo, pastor, pediram a minha casa e eu não sei para onde eu vou. Pastor, eu estou tentando arrumar uma casa e eles pedem 3 aluguéis adiantado, mais seguro, mais não sei o que, eu tenho que pagar 6, 7 meses adiantado, eu não tenho. Eles estão pedindo isso, pedindo aquilo, a comida está acabando, a gente está se sentindo totalmente inválido. Nós estamos vivendo assim. E é difícil para mim pedir isso para você, mas eu vou pedir, mesmo nestes tempos de paralisia, de invalidez, de sofrimento, adore a Deus. Amém. Vença os obstáculos internos do seu coração e faça o que você puder fazer para vencer o breakthrough e obedece, seja lá qual for o mandamento, a orientação, a ordem, o comando que você bem sabe, claramente sabe, Deus está pedindo de você,
faz, porque pode ser que aí esteja o nascer da realização do seu sonho ou do milagre que você tanto precisa. Amém? Ore comigo. Espírito Santo, obrigado por este tempo na sua palavra. Te louvamos, Deus, e pedimos ajuda-nos a alcançar os milagres que precisamos, como indivíduos, como família, e como igreja, e como cidade, como comunidade, e como país, e como planeta Terra. Em nome de Jesus, estende a tua mão milagrosa sobre este planeta, nós te pedimos, e sobre a nossa casa, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém.